você não falta tempo, você falta controle. E isso muda tudo, porque tempo todo mundo tem, mas disciplina poucos sustentam. E é por isso que alguns avançam rápido, enquanto outros vivem presos no mesmo lugar, repetindo promessas que nunca cumprem. Você já percebeu isso? Não percebeu? Aquela sensação de que você sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não faz. Não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, é algo mais silencioso, mais íntimo, mais difícil de admitir. Você está em guerra com você mesmo. E o pior é que você está perdendo essa guerra todos os dias. Mas aqui vai algo que talvez você não espere. Disciplina não é força. Disciplina não é motivação. Disciplina é aceitação. Aceitar o desconforto. Aceitar o tédio. Aceitar que ninguém vai te salvar. E é exatamente isso que os estoicos entenderam, muito antes de você nascer. Eles não buscavam atalhos. Eles buscavam domínio. Domínio sobre a mente. Domínio sobre o impulso. Domínio sobre o próprio caos. E, talvez, seja isso que está faltando em você. Não mais esforço, mas mais controle. Porque, no fundo, você já tentou se esforçar e falhou. De novo, e de novo, e de novo. Então, deixa eu te perguntar algo, com sinceridade. Quantas vezes você disse que ia começar e não começou? Quantas vezes você prometeu mudar e voltou para o mesmo padrão? Quantas vezes você se sentiu frustrado por não conseguir ser quem você sabe que pode ser? Isso não é preguiça, isso é falta de estrutura interna. E é aí que o estoicismo entra, não como filosofia bonita, mas como ferramenta brutal, prática, fria e extremamente eficaz. Mas antes de continuar, entenda isso. Nada do que você vai ouvir aqui funciona se você continuar esperando vontade, porque vontade desaparece, disciplina permanece. E o primeiro passo é parar de negociar com você mesmo, porque toda vez que você negocia, você perde. Só hoje eu não vou, só mais um pouco. Depois eu começo. Essas frases são veneno lento e você já está intoxicado. Mas existe uma saída, e ela começa com uma decisão silenciosa. Você para de se ouvir e começa a se comandar. Parece duro? É porque é, mas é exatamente isso que separa os fracos dos perigosos. Agora presta atenção. Primeira lição. Controle o que você pode e ignore o resto. Simples, mas quase ninguém faz. Você perde energia com a opinião dos outros, com coisas fora do seu alcance, com situações que você não controla. E enquanto isso, o que realmente importa fica de lado. Sua rotina, seus hábitos, sua consistência. Você quer resultados rápidos? Então pare de gastar energia com o que não muda nada. Foque no que depende de você. Acordar, treinar, estudar, executar, repetir, sem drama, sem desculpa, sem emoção. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais execução. E execução exige clareza. Clareza do que você controla. E coragem para ignorar o resto. Porque toda distração é um atraso disfarçado. E você já perdeu tempo demais. Mas aqui vem algo interessante. Mesmo sabendo disso, você ainda se sabota? Por quê? Porque você quer conforto. E conforto destrói disciplina. E isso nos leva à segunda lição. Treine o desconforto. Sim, treine. Não espere ele aparecer. Busque ele. Escolha o difícil. Escolha o desconfortável. Escolha o que você evita. Porque cada vez que você foge, você enfraquece. E cada vez que você enfrenta, você constrói poder interno. Os estoicos faziam isso de propósito. Dormiam em lugares desconfortáveis. Comiam o mínimo. Se privavam, não por necessidade, mas por escolha, para lembrar que não dependiam de nada externo. E você depende de tudo, do humor, da motivação, do ambiente, do momento perfeito. E é por isso que você trava. Disciplina nasce quando você age sem querer agir. Quando você levanta, mesmo cansado. Quando você continua, mesmo sem resultado. Quando você faz, mesmo sem aplauso. E isso ninguém te ensinou.
mas agora você sabe. E a pergunta é simples: você vai continuar escolhendo o fácil? Ou vai finalmente escolher o que te fortalece? Porque toda escolha tem um preço, e você já está pagando pelo caminho errado. Agora escuta isso com atenção. Terceira lição: pare de se iludir com progresso emocional. Sentir não é fazer. Querer não é agir. Pensar não é executar. Você pode assistir 1000 vídeos, ler 10 livros, planejar tudo e ainda assim não sair do lugar. Porque no fim, só existe uma coisa que importa: ação repetida, sem glamour, sem emoção, sem desculpa. Você quer disciplina? Então faça, mesmo sem vontade. Repita, mesmo sem resultado. Continue, mesmo sem reconhecimento. Porque disciplina não é sobre sentir-se bem. É sobre fazer o que precisa ser feito, independente de como você se sente. E isso é libertador, porque quando você para de depender da emoção, você se torna consistente. E consistência é o verdadeiro atalho. Mas tem um problema: você ainda está preso em algo invisível, algo que destrói sua disciplina, sem você perceber, seu próprio pensamento. E isso nos leva à quarta lição: domine sua mente, ou será dominado por ela. Sua mente mente. Ela quer conforto. Ela quer prazer imediato. Ela quer evitar dor. E para isso, ela cria desculpas perfeitas. Hoje não é um bom dia. Você merece descansar. Começa amanhã. Parece razoável, mas é sabotagem. E você aceita, sem questionar, sem resistir, sem lutar. Os estoicos sabiam disso. Por isso, treinavam a consciência, observavam os pensamentos, separavam o que era real do que era apenas impulso. E você pode fazer o mesmo. Comece simples. Quando surgir uma desculpa, não aceite. Questione: isso é verdade? Ou é fuga? Só isso já muda tudo. Porque quando você começa a observar, você ganha espaço. E nesse espaço, você escolhe agir, em vez de reagir. E isso é poder. Agora, respira. Porque a próxima lição é a mais desconfortável. E talvez a mais importante. Aceite que o sucesso demora, mas a disciplina precisa ser imediata. Você quer resultado rápido. Todo mundo quer. Mas o processo é lento. E aí você desiste. Não porque não funciona, mas porque não é instantâneo. E isso destrói tudo. Porque disciplina não depende de resultado. Ela depende de compromisso. Você faz porque decidiu fazer. Não porque está vendo o retorno. Não porque está motivado. Mas porque não existe outra opção. E é aqui que a maioria falha. Eles esperam recompensa antes de consolidar o hábito. E quando ela não vem, eles param e voltam ao início. Mas você pode fazer diferente. Você pode continuar, mesmo no silêncio, mesmo sem progresso visível, mesmo sem validação, porque você entende algo que poucos entendem. Resultado é consequência. Disciplina é causa. E quando você domina a causa, o efeito é inevitável. Agora pensa comigo. Se você aplicasse isso por 30 dias, sem falhar, sem negociar, sem desistir, quem você seria? Não responde rápido. Sente isso, porque essa versão já existe. Ela só está enterrada sob suas escolhas erradas, mas ela pode emergir, e rápido, muito mais rápido do que você imagina. Se você parar de interromper o processo, se você parar de começar e parar, se você finalmente continuar. Agora deixa eu te mostrar algo curioso. Tudo isso parece difícil, mas não é. Difícil é viver frustrado. Difícil é olhar para si mesmo e saber que está desperdiçando potencial. Difícil é continuar no mesmo lugar enquanto o tempo passa. Disciplina dói, mas a falta dela destrói. E você precisa escolher qual dor vai aceitar, porque fugir da dor é o que te trouxe até aqui. E continuar fugindo só vai te manter aqui. Então talvez seja a hora de parar de fugir e começar a encarar, sem drama, sem desculpa, sem negociação. Agora presta atenção. Você não precisa mudar tudo. Você precisa mudar uma coisa, mas fazer isso todos os dias. Uma ação, um hábito, uma decisão repetida, sem falhar. E isso
constrói identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. E isso muda tudo, porque quando sua identidade muda, seu comportamento acompanha. E quando seu comportamento muda, sua vida muda. Simples, direto, brutal e verdadeiro. Agora olha para você, sem filtro, sem justificativa, sem distração. Você está vivendo como alguém disciplinado ou como alguém que espera sentir vontade? Essa resposta define seu futuro. Não amanhã, agora, porque cada escolha conta, cada ação acumula, cada decisão constrói ou destrói. E você já sabe o que fazer, sempre soube, mas agora você não pode mais fingir que não sabe. E isso é perigoso, porque consciência sem ação vira culpa, e culpa corrói. Então não leve isso como motivação, leve como responsabilidade. Você não precisa estar pronto, você precisa estar decidido. Decidido a fazer, mesmo sem vontade. Decidido a continuar, mesmo sem resultado. Decidido a se tornar alguém que não negocia com a própria fraqueza. E quando isso acontece, tudo muda, silenciosamente, sem anúncio, sem espetáculo, mas profundamente. E aí, um dia, você olha para trás e percebe que não foi um grande momento, foi uma sequência de pequenas decisões, firmes, repetidas, inquebráveis. E isso construiu tudo. Então, guarda isso. Disciplina não é um evento, é um padrão. E padrões constroem destinos. Agora me diz, você vai continuar sendo refém do que sente? Ou vai finalmente assumir o controle do que faz? E mais importante, você está pronto para viver desconfortável por um tempo? Ou prefere continuar confortável e medíocre? Se isso mexeu com você, então faz o simples. Curte o vídeo e se inscreve. Mas não por hábito, por compromisso. Compromisso com a versão de você que não aceita mais viver pela metade. E responde aqui embaixo. Qual dessas lições você mais precisa aplicar hoje? E o que exatamente você vai fazer nas próximas 24 horas? Porque no fim, não é sobre saber, é sobre fazer. E você já esperou tempo demais.